Vocês já perceberam que mesmo o Goku sendo o protagonista, muita gente ama o Vegeta? Isso acontece porque existe uma beleza em ser o segundo mais forte. Existe uma importância filosófica em ocupar essa posição. Então personagens como Vegeta e Goku, Endeavor e All Might, Suguru Geto e Satoru Gojo, esses personagens têm em comum justamente o fato de que um representa o primeiro mais forte e o outro o segundo mais forte. Nos animes shounen é super normal essa relação de personagens onde um é mais forte que o outro, e essa disputa normalmente é super saudável. Os dois acabam por evoluir muito por conta disso. E sendo bem sincero, muitas das vezes é isso que faz esses animes serem tão legais. Ser o segundo lugar é sempre viver na sombra de alguém, ser sempre comparado, mas nunca eleito o melhor. No futebol, é como se você estivesse disputando pela bola de ouro todo ano, mas nunca ganha. Você esteve entre os melhores, mas nunca foi o melhor. E isso pesa bastante. Talvez isso seja egoísmo, já que parando pra refletir, muito e nem a opção de subir no pódio tem. Mas sendo bem sincero, dane-se. A dor do segundo lugar pode ser vista como uma virtude. E eu digo mais, tem a ver também com a personalidade de cada pessoa. Nem todo mundo nasceu pra ser o melhor, pra ser o mais famoso, o mais inteligente. E sabe por quê? Porque talvez, se assim fossem, não conseguiriam lidar com isso. Porque do mesmo jeito que ser o segundo lugar te coloca na sombra do primeiro, ser o primeiro lugar te coloca no holofote de todos. E quando se está sobre o holofote, qualquer falha vira um grande espetáculo. O peso e a responsabilidade é diferente para ambos. Se a gente fizer um paralelo com a vida real, a gente pode, por exemplo, imaginar uma empresa. Dentro dessa empresa existe hierarquia entre os funcionários. Existe aquele que é o 01, o que é o 02, o 03 e assim por diante. O interessante é pensar o seguinte: se por acaso chega um problema na mão do 03 e ele não consegue resolver, é muito simples. Ele passa esse problema para o 02. Se o 02 não conseguir resolver, sem problemas, ele passa o problema para o 01. E se o 01 não consegue resolver? Aí é porque realmente vai dar merda. Entende a responsabilidade que cada um carrega? A responsabilidade do primeiro é a de nunca falhar. Imagina se os Vingadores não tivessem conseguido voltar no tempo contra o Thanos, ou o Goku sem conseguir alcançar uma nova transformação para derrotar o vilão. Pois é impossível imaginar que o mais forte vai falhar, porque a função dele é justamente não falhar. A dor do segundo lugar é justamente a de nunca poder vencer o primeiro, mas ao mesmo tempo ele tem mais liberdade. Ele pode errar, pode ser derrotado. Embora ele seja um dos melhores, ninguém espera que ele seja o melhor. Então tá tudo bem. Às vezes, ser o segundo mais forte é justamente o que faz termos empatia por esses personagens. Porque normalmente eles são retratados como pessoas que são extremamente esforçadas e dedicadas no que fazem. Um exemplo disso é o Rock Lee. Ninguém espera que o Rock Lee ia chegar no final do anime e derrotar a Kaguya. Mas todo mundo torcia para que o Rock Lee conseguisse se desenvolver o máximo possível. Então o que realmente fazia a gente torcer por ele, torcer pelo Rock Lee, era justamente o processo. Era o caminho que ele trilhou com esforço e determinação. A vitória no sentido tradicional não era o ponto final da história do Rock Lee. O que importa de verdade é a luta diária dele. Essa ideia está muito ligada ao pensamento do psicólogo Viktor Frankl. Ele dizia que o que dá sentido à vida não é a vitória em si, mas sim a busca por um propósito. O sentido que encontramos no próprio processo de enfrentar desafios, lutar e continuar, mesmo quando tudo parece perdido. O valor real está na jornada, independentemente do resultado final. A grandeza de verdade está em encontrar um sentido não apenas no troféu, mas no caminho que é necessário percorrer para chegar até ele. Então ser o segundo mais forte também exige muita coragem. Coragem para se contentar com o seu próprio limite. Se contentar mesmo quando o seu limite não for suficiente para ser o número 1. O segundo sempre tem que estar em constante progresso. E o progresso, ele é feito de dor, frustração e com certeza de muito esforço. É necessária a vontade absurda de não parar. Aristóteles dizia que a virtude está no meio, nem no extremo da arrogância de quem é sempre o número 1, nem no extremo da autossabotagem de quem nem tenta se superar. O segundo lugar, ele pode ser exatamente esse ponto de equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Aristóteles chamava isso de doutrina do justo meio. Por exemplo, a coragem é o meio termo entre a covardia e um heroísmo desenfreado. Você nem é um covarde para que você fique sem ação nenhuma diante de determinada situação, mas você também não é um herói que vai simplesmente agir sem pensar porque tem que defender os outros. Porém, você é corajoso porque você nem ficou paralisado
e nem agiu sem pensar. Então essa ideia representa justamente aquela pessoa que sabe que não é a melhor, mas que ao mesmo tempo ela não aceita ser qualquer um. O segundo mais forte nos animes ou na vida não é o pior. Ele é o mais consciente, talvez. Ele sabe que ainda tem chão pra se caminhar, mas ele sabe dar o valor de cada passo. Ser o primeiro parece o sonho de todo mundo, mas pouca gente realmente fala do preço que se paga por isso. E isso nos leva a um ponto interessante. Ser o mais forte não significa ser o mais livre. O trono, ele é pesado e muitas vezes solitário. Se a gente analisar a relação entre o Loki e o Thor nos filmes da Marvel, a gente consegue ver perfeitamente o que acontece quando a ambição do segundo lugar ela é tão grande ao ponto de conseguir torná-lo o primeiro lugar. Olha que interessante, né? É possível transicionar. Ninguém nasceu em primeiro lugar e ninguém nasceu em último lugar, não. É possível mudar essa realidade. Desde os primeiros filmes do Thor, nós vemos um Loki invejoso, que queria porque queria sentar no trono de Odin e governar Asgard. Mas aquela não era a sua função. Porém, Loki não entendia isso. Ele forçou tanto essa ascensão que finalmente conseguiu. Hoje o Loki se encontra no vazio multiversal, segurando literalmente, pelo menos é um literal figurativo, já que aquilo não existe, mas segurando literalmente a realidade do multiverso com as próprias mãos. Ele se tornou o mais poderoso de todos. Mas a troco de quê? Agora ele tá lá, sentado no seu trono, algo que ele sempre desejou. Ele possui o poder do mundo todo nas suas mãos, mas ele tá sozinho e não pode mais sair de lá. Agora ele carrega o fardo de todos dependerem dele. E sendo bem sincero, ele não sorriu, não celebrou, apenas aceitou essa situação. Porque ele entendeu que nem todo mundo nasceu para ser rei, e que para ser rei é necessário aceitar o fardo que vem junto com ele. O Loki queria apenas a glória de ser rei, a glória de vencer batalhas, de vencer guerras, mas não é sobre isso. Então isso nos mostra que às vezes o cara que tá em segundo lugar finalmente alcança o primeiro. Mas quando isso acontece, ele descobre que não era isso que ele realmente queria. Mas talvez você ainda não tenha se dado conta de uma coisa. Ser o segundo mais forte não significa estar embaixo. Quando eu tô falando o segundo mais forte aqui, eu tô querendo dizer, na verdade, todos aqueles que não são o primeiro lugar. Todos aqueles que sempre ficaram como segunda opção. Ser o segundo mais forte não significa estar abaixo necessariamente do primeiro. Mas isso significa que tem alguém acima de você que vai estar sempre te impulsionando. No futebol nós temos o exemplo, por exemplo, do Cristiano Ronaldo e do Messi. Dois gênios, fenômenos. Mas um sempre foi tratado como primeiro e o outro como segundo. Mas quem era o primeiro e quem era o segundo? É exatamente esse o ponto. Eles passaram anos e anos intercalando entre quem era o primeiro e quem era o segundo, e isso é muito interessante, porque essa é uma outra forma de visualizar essa ideia do segundo lugar e do primeiro lugar. Eles passaram anos e anos intercalando entre quem era o primeiro e quem era o segundo do mundo, porque na verdade, um dava o propósito para o outro. Durante mais de uma década, eles se empurraram ao topo do mundo. Cada gol, cada título, cada premiação era uma resposta e, de certa forma, uma afronta um ao outro. E isso fez eles se tornarem lendas. Cristiano Ronaldo é o dono da Champions League. Messi foi campeão do mundo. Eles precisavam um do outro. E aí vem a pergunta: qual é a graça de viver sem ter o primeiro e o segundo colocado, um motivando o outro? Eu falei sobre o fardo de ser o primeiro, eu falei sobre os desafios de ser o segundo, eu falei sobre a disputa pelo pódio e os desafios que cada um carrega. E tudo isso se conecta. Talvez isso seja só um desvaneio da minha cabeça e um pensamento aleatório meu, mas eu acho que de alguma forma faz sentido o que eu tô dizendo. Ou não também. Eu nem sei direito o que esse vídeo significa, mas tá aí. É isso aí, minha gente. Vou estar deixando esses dois vídeos aqui pra vocês estarem assistindo e continuar maratonando o canal. Avalie, inclusive, a possibilidade de estar se tornando membro aqui do canal, vai estar ajudando muito. E é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!